castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Convidar os irmãos para abrirmos no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias. Nós vamos mais uma vez, meus irmãos, finalizar, o texto, e nós vamos retomar um pouco do tema geral da profecia, de Obadias, e vamos concluir hoje com os versículos finais que se referem à promessa do Senhor em relação a Israel, a salvação de Israel, do povo de Deus, depois desta ameaça, de Edom. Então, o livro do profeta Obadias, eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos de todo o texto. Vamos ler. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem nas suas Bíblias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia, no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú
restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste aqui nesta manhã para podermos estudar a Tua palavra nas diversas classes, nas faixas etárias, com os assuntos relacionados sempre à Tua palavra. Nós estamos aqui para aprendermos do Senhor e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possas abrir nossos corações para que aprendamos um pouco mais desta maravilhosa palavra do Senhor que, de fato, instrui os nossos corações e nos leva a refletirmos sobre os nossos próprios pecados, bem como também a nos corrigirmos de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Pedimos-te, então, que o Senhor nos dê, nesta manhã, ó Deus, olhos para que possamos ler com clareza a palavra do Senhor, coração também aberto, flexível, ensinável, para podermos ouvir a Tua palavra com o coração e, assim, praticarmos os ensinamentos que ela vai nos trazer. Fica conosco, Pai Santo, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós já temos falado, não é, a respeito da profecia de Obadias, e hoje, então, nós vamos encerrar, fazendo, na verdade, um grande resumo daquilo que nós já temos falado. Está baixo? Tem que ser alguém ali do som. Os irmãos do fundo aí estão escutando bem? Mais ou menos, né? Vê aí, Biel, se dá para dar um grauzinho. Ok, 1, 2. Beleza. Vamos melhorando aí aos poucos, né? Então, como eu estava dizendo, eu vou fazer um resumo, né, de tudo aquilo que a gente já trabalhou, já viu nessa profecia, e vamos, então, concluir com alguns pontos específicos, né? Como eu disse aos irmãos, o meu objetivo ao tratar textos como estes, né, profecias dos chamados profetas menores, é porque pouco se lê na igreja sobre esses profetas, pouco se expõe a respeito dessas profecias. Então, eu tomei a iniciativa de trazer para os irmãos, não é? Aqui, esta profecia de Obadias, para que a gente possa perceber como que um profeta menor, mesmo tendo escrito pouquinha coisa, né, como que ele, de fato, foi usado por Deus para instruir o povo de Deus, para nos instruir hoje também, e para trazer, naquela época, uma palavra tanto de juízo quanto de esperança. Aliás, eu já disse isso para os irmãos, mas é sempre bom a gente reforçar, né? Os profetas, eles sempre trabalham com esta perspectiva dupla. O profeta, ele sempre traz uma palavra de juízo, em primeiro lugar, e também traz uma palavra de esperança. A escrita profética, ela sempre segue esta linha. Primeiro, ela anuncia a percepção de Deus em relação àquele povo. Depois, o juízo de Deus, a promessa do juízo de Deus contra aquele pecado. E, em terceiro lugar, a promessa de Deus em favor do povo que se arrepende, né? Então, a gente sempre tem esses três movimentos nos profetas. Quando os irmãos forem ler os textos proféticos, percebam essa sequência e vocês verão que isso acontece em todos os profetas, porque esse é um modelo de escrita profética. Então, o profeta ele se levanta para denunciar um determinado pecado. Depois que ele mostra o pecado, ele anuncia o juízo, o que é que Deus vai fazer em relação àquele pecado, e depois ele apresenta uma saída, uma solução, que é o arrependimento, e o que Deus vai fazer em relação àqueles que se arrependerem. Então, os irmãos percebem que nesta pequena profecia de Obadias, nós temos exatamente este mesmo modelo.
embora seja pequenininha, né, são apenas 21 versículos, isso aqui, na língua original, é um texto pequeno mesmo, né, um texto bem enxuto aqui de Obadias, mas a gente percebe exatamente isso. Ele se apresenta com visão de Obadias, nós temos poucas informações sobre esse personagem, sobre esse profeta, né? Nos estudos anteriores eu disse aos irmãos que ele aparece em alguns momentos, né, da Bíblia, especialmente ali na profecia maior de Jeremias. Então aparece esse profeta Obadias, que Deus levanta para denunciar um pecado específico. E qual é o pecado específico? Dois irmãos que estão em conflito, duas nações que se colocam uma contra a outra, mas aquele irmão que deveria cuidar do outro irmão, ele, na verdade, se alia aos inimigos para destruir este irmão. Nós temos aqui uma repetição daquilo que foi lá em Caim e Abel. Nós temos exatamente uma repetição aqui do primeiro homicídio, né, que aconteceu, registrado na Escritura, quando Caim se levanta contra o seu irmão Abel. E a gente percebe, irmãos, que os pecados, portanto, eles são escalonados, né? Como assim? Eles começam, na Bíblia, né, eles são mostrados como pecados, entre aspas, cometidos, ou menores, né, cometidos entre pessoas, e depois esses pecados passam a ser cometidos por nações inteiras. E Deus quer mostrar com isso que o grande problema do ser humano não é exatamente a sociedade. O grande problema do ser humano é o pecado que habita em cada um de nós, individualmente. Não é? Então, diferentemente de alguns teólogos e filósofos, né, que diziam que o problema do ser humano é a sociedade que corrompe o ser humano, não, nós não cremos nisso. Nós cremos que é exatamente o contrário. É o homem pecador, o ser humano pecador, que, por causa do seu pecado, contamina todos aqueles que estão ao seu redor. Então, onde tiver ser humano, haverá problemas, haverá pecados. Não importa se você está sozinho, numa ilha deserta, se você mora com uma outra pessoa, se vocês são duas pessoas apenas dentro de uma casa, se vocês são uma família com 10 pessoas, se vocês são uma igreja com 100 pessoas, ou se vocês são um país com 220 milhões de habitantes. Não faz diferença. Se você estiver sozinho numa ilha deserta, isolado de toda a sociedade, você continuará sendo pecador e você continuará experimentando os problemas que o pecado gera no coração humano. Certamente, se você estiver numa ilha deserta, você ali vai também pecar contra Deus. Muito provavelmente vai cometer pecados de idolatria, pecados de impurezas, e etc. Então, o grande problema é o coração do ser humano. Esse é o lugar onde nós precisamos atuar. É o lugar onde as coisas acontecem. E a prova disso é que o versículo 3 traz exatamente este problema. Edom, que aqui nós já sabemos, né? Edom é o povo que nasceu de Esaú, não é? Os edomitas, então, são aqueles que são descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú tinham um grande problema no seu coração. Eles tinham um coração soberbo, versículo 3. E essa soberba do coração enganou o povo de Edom. Qual era essa soberba? Eles pensavam a respeito de si mais do que de fato eles eram. Ou seja, eles tinham uma visão errada a respeito de si mesmos. Não é? Eles pensavam que eram uma grande nação, eles pensavam que eram guardados por Deus, eles pensavam que seriam grandes como Jacó, como Israel, mas, desde o início, Deus já havia dito para eles, por causa daquela grande confusão que teve lá, que os irmãos conhecem a história, né? Entre Jacó e Esaú, naquela luta pelo direito de primogenitura, em que Esaú ele troca a bênção do seu pai por um prato de comida, né? Um prato de lentilhas, como é trazido lá no texto. Então, ele troca o direito da primogenitura, que era absolutamente grave, né? Ele troca a bênção do pai, a bênção do seu pai, a bênção principal do seu pai,
por um prato de comida. Ali a gente já percebe qual é o problema do pecado humano. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, que nós, os seres humanos, infelizmente, Deus preparou para nós um grande banquete, com frutas fartas, com alimentos, uma grande mesa, e Ele é o rei que está nos convidando para entrar no palácio e nos assentar nessa mesa, né, de festas, uma mesa riquíssima. Mas nós preferimos ficar do lado de fora deste palácio, comendo os restos de comidas que aparecem por ali e que as pessoas fazem nas banquinhas, nas barraquinhas, né, externas a este palácio. Eu estou parafraseando aqui a ideia, né, do C.S. Lewis. E é exatamente isso que acontece. Deus, o nosso Pai, Ele é bondoso. É um Deus que nos dá todas as coisas de que nós precisamos para sermos satisfeitos, sermos felizes. Não há nenhum outro bem que nós precisemos nesta vida, senão o Senhor. O próprio salmista, né, declara isso quando ele diz que quem mais tenho eu no céu? Né? Que mais eu preciso na terra? Eu já tenho o Senhor. O Jeremias também, profeta Jeremias, lá em suas lamentações, ele diz, a minha porção é o Senhor. Né? Então, os servos de Deus, eles reconhecem que a única coisa que, de fato, eles precisam para a sua felicidade é a presença contínua de Deus em suas vidas. É o amparo de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus. É claro, irmãos, nós precisamos, no sentido digamos assim, de sobrevivência, é óbvio que nós precisamos de coisas básicas da vida, né? Nós precisamos de alimento, nós precisamos de um lugar para morar, não é? Nós precisamos de coisas básicas, precisamos da companhia das pessoas. São questões que envolvem a própria criação de Deus, né? Deus nos criou para sermos pessoas que se relacionam umas com as outras, pessoas que dependem da criação, não é? Para alimento, etc. Basta você ler Gênesis, capítulo 1, você vai perceber isso. Deus fez todas as árvores, as ervas do campo, para que nós pudéssemos nos alimentar, cultivar. Então, o ser humano precisa dessa relação com a natureza, com a criação, né, em geral, o alimento, o relacionamento com as pessoas, nós precisamos disso. Mas, para além disso, tudo o que vem depois destas coisas são, na verdade, desejos que nós não precisamos. Vou dar um exemplo simples, né? Um carro, por exemplo. Vamos pensar assim, racionalmente mesmo. Nós precisamos de carros, não é? Talvez você fale, pastor, preciso, porque eu trabalho longe, tal. Mas é a complexidade da vida, é a complexidade do mundo, que vai impondo sobre nós estas circunstâncias. Quantos irmãos aqui, por exemplo, viveram uma época em que não tinha telefone celular? Não é? E você tinha que usar o telefone comum mesmo, aquele telefone, que, aliás, num tempo atrás, era comprado, né? Alguns irmãos aqui certamente se lembram disso, né? Porque passaram por isso. Já não era a minha geração, mas uma geração anterior à minha, né? Eu me lembro que o meu padrasto mesmo, e minha avó, né? O pessoal mais antigo, quando falava de comprar telefone ou linha telefônica, era um investimento, né? Linha telefônica era cara, você pagava pela linha telefônica, nem todo mundo tinha o telefone, aquele telefone fixo, né? E hoje em dia é o contrário, ninguém tem mais o tal do telefone fixo, né? Poucas pessoas têm em casa um telefone fixo, né? Os smartphones, os celulares tomaram conta. Quer dizer, se a gente for pensar bem, sendo bem honesto, assim, bem sinceros, né, com a vida, nós não precisamos muito dessas coisas, não é? O mesmo carro, o mesmo Fusquinha, a Brasília amarela, né? que te leva daqui para o centro da cidade, um híbrido aí também vai te levar, né?
Então, o que na verdade muda é o quê? Muda conforto, muda status, muda uma série de coisas, mas são todas estas coisas desnecessárias para a vida da gente, né? No fundo, se nós estivéssemos numa situação, por exemplo, de restrição, se você estiver no hospital, por exemplo, né, internado numa condição de dependência, você não pode fazer nada, você tem que esperar as pessoas fazerem por você, essas coisas não vão resolver nada. Não adianta você ter um carro caro, não adianta você ter uma casa, mansão, não adianta você ter nada disso. Essas coisas são... Quer dizer, veja, não é que eu estou dizendo que nós não possamos tê-las. Podemos, não há nenhum problema quanto a termos, né? O que eu estou dizendo aqui é que elas não são necessárias para a nossa vida no sentido pleno da palavra, né? Essas coisas elas podem existir ou não existir. Se existirem na nossa vida, serão boas? Sim. Né? É bom termos também conforto, termos facilidades, mas elas não são necessárias no sentido de nos fazer mais ou menos felizes. E é, infelizmente, aí que entra, né, como eu disse aqui, a frase do C.S. Lewis. Às vezes, nós colocamos mais felicidade nestas coisas que estão fora do palácio, nestas coisas externas, né, do que no banquete espiritual que Deus prepara para nós dentro do palácio. E é aí onde acontece, então, a crise do coração, que é o que aconteceu com Esaú e o povo de Edom. A soberba do coração deles os enganou, de tal maneira que eles pensaram que eram maiores do que de fato eram. Deus havia estabelecido para eles um determinado lugar no mundo, né? Mas eles não estavam satisfeitos com esse lugar no mundo, eles queriam mais, eles queriam um lugar de poder, e como disse Charles Colson é um escritor cristão, ele foi conselheiro do presidente Nixon nos Estados Unidos, e ele tem uma frase que ele diz assim, que poder é como água salgada, quanto mais você toma, mais você tem sede, né? E ele viveu de perto, inclusive, ali, os irmãos que gostam de história, ele esteve envolvido naquele escândalo do presidente Robert Nixon, né, que é o Watergate, que foi um grande escândalo nos Estados Unidos, né, de influência financeira, etc., de desvio de dinheiro. Né? Então, é isso, né? Poder é como água salgada. Quanto mais você toma, mais sede você tem. E Esaú estava passando exatamente por esse pecado. Ele queria mais poder, ele queria mais status, ele queria estar numa posição que Deus não tinha colocado, Deus não o tinha chamado para isso, desde a situação lá envolvendo o seu pai, o seu irmão, né, e a divisão das bênçãos. Deus havia tornado Esaú pequeno, versículo 2, eis que te fiz pequeno entre as nações, mas a soberba do teu coração, versículo 3, te enganou, e você pensa que ninguém vai derrubar você do lugar onde você está. Né? Você pensa que, se você subir lá nas estrelas, versículo 4, ninguém será capaz de derrubar você de lá. Mas é aí que você está enganado. Porque Deus, que é o justo juiz, Ele que nos criou, Ele sabe exatamente qual é o nosso lugar no mundo. Ele sabe exatamente quem somos nós, para que nós fomos chamados, qual é a nossa, entre aspas, missão individual, e por isso Ele vai nos colocar no lugar exato que Ele deseja que nós estejamos. Então, não adianta nós buscarmos, nem como pessoa, nem como instituição, nem como nação, né, buscarmos estar num lugar diferente daquele para o qual Deus nos criou. E, meus irmãos, eu confesso a vocês, né, que essa é uma grande dificuldade que nós, seres humanos, temos. Porque essa é uma pergunta que, aliás, muitos de nós fazemos, né, que é a seguinte: como saber a vontade de Deus para a minha vida? Né?
Nós temos essas crises algumas vezes. Os irmãos certamente já tiveram essas crises, né? O que é que Deus quer que eu seja? O que é que Deus quer que eu faça? Onde Deus quer que eu esteja? Isso não acontece só no ministério pastoral, né? No ministério pastoral isso acontece, digamos assim, até de uma forma prática mesmo, natural, né? Porque como o pastor ele tem esta flexibilidade, né, de estar numa igreja e daqui a pouco estar noutra igreja e tal, isso até, de certa forma, faz parte até naturalmente do chamado ministério pastoral. Mas não é só o ministério pastoral, isso envolve todos os irmãos, todas as pessoas, todos nós, né? Dentro das nossas profissões, dentro da família, não é? Às vezes você faz parte de uma família, há irmãos, por exemplo, que somente eles são crentes dentro daquela família. Então eles perguntam assim, como é que Deus quer que eu haja, né, aqui dentro dessa situação em que as pessoas são contra o meu cristianismo? Como é que eu faço? Como é que eu vivo aqui? São dúvidas que nós temos. Você está num emprego, numa determinada empresa, e ali também você é o único cristão, ou se não é o único, é uma minoria, e essa minoria ela é desprezada muitas vezes pelos demais. Se você está numa sala de aula, numa faculdade, a mesma coisa, você talvez seja o único, ou talvez seja uma minoria de cristãos ali, ouvindo ideias e propostas anticristãs, você pergunta, o que eu faço? Né? Como é que eu ajo nessa situação? Às vezes, até dentro da igreja, você está na igreja e fala, eu gostaria de servir mais a igreja, eu gostaria de participar mais, mas não sei qual é a minha vocação, não sei o que fazer. Adolescentes que estão para decidir suas vocações, né, passam por essas crises. Na verdade, todos nós, né? Os irmãos mais velhos, que depois de terem cumprido, digamos assim, o seu trabalho secular, né, no mundo, estarem aí aposentados, às vezes se perguntam, e agora? Né? O que eu vou fazer? Minha vida é o quê? Né? Eu não trabalho mais da forma como trabalhava. E aí também entram algumas crises. Quer dizer, todos nós, em alguma medida, em algum momento da vida, né, passa por crises desse tipo, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu seja, que eu faça? Como que Ele quer que eu me comporte? Então, essa é uma pergunta que ela não vai ter uma resposta clara. Não espere que você vai abrir a Bíblia e Deus vai dizer para você, olha, a partir de amanhã você vai se tornar isto. Né? Não, esta resposta ela não é uma resposta clara. É uma resposta que depende muito daquilo que a própria Bíblia chama de discernimento espiritual. E o que é o discernimento espiritual? É você perceber nos detalhes da sua vida como Deus tem encaminhado as coisas que acontecem com você. É aquilo que nós costumamos dizer, né? As portas que Deus tem aberto, embora Deus não seja chaveiro profissional, né? Mas as portas que Deus abre, né, as pessoas costumam dizer, ninguém fecha. E o que são essas portas que Deus abre? São as oportunidades da vida que o próprio Deus vai colocando diante de nós, porque isso está nos seus decretos, mas o problema é que nós não conhecemos os decretos. Deus conhece, porque Ele escreveu. Então, para Deus, é natural tudo aquilo que acontece conosco. Para nós, não. Então, às vezes, você se vê diante de uma situação fechada, como, por exemplo, o povo de Israel lá, quando estava diante do mar. O que fazer? Tem um exército perseguindo aqui nas costas e tem o mar aqui à frente que a gente não vai conseguir nadar. Não é? Nós não temos navio, não nadar, não é impossível atravessar. Como é que não fazer? Quer dizer, você fica numa situação de impotência. E nessa situação de impotência, você precisa confiar no decreto de Deus. Deus decretou, e o que acontecer daqui para frente está nos planos do Senhor. Vocês acham que todo mundo que estava ali na beira do mar acreditava mesmo que o mar iria abrir? Eu acredito que não. Talvez a maioria. Óbvio que nós não podemos afirmar isso assim, né, porque a Bíblia não afirma, mas, pelo que a gente conhece de nós mesmos, do coração humano, eu acho que teve muita gente ali que desesperou, assim, que não sabia o que fazer mesmo. E agora? Vamos morrer todo mundo. E sempre tem aqueles profetas do caos, né?
provavelmente, na hora que eles viram o mar, alguém já deve ter... Ih, lascou, gente, morreu todo mundo. Vamos. acabou, bora, vamos. Né? Porque sempre tem aqueles mais desesperados, né, que já põem fim em tudo. Eu fico imaginando a comoção daqueles nossos irmãos ali, né? O desespero mesmo, a angústia e o que nós vamos fazer? Tinha crianças no meio, né? Imagine os pais, hoje é dia dos pais, né? Imagine os pais ali vendo a possibilidade das crianças serem mortas pelo exército inimigo. O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos fugir? Quer dizer, era uma situação, não era esse negócio. Porque, assim, quando a gente vê nas historinhas de criança, né, Márcio? Parece um negócio bonitinho, né? Que está todo mundo caminhando, todo mundo feliz. Alegrei-me quando me disseram, né? E aí Moisés levanta, o mar se abre. Mas não é isso. Pois é, Isa, eu acredito que sim. Gente desesperada, eu acho. Alguns talvez queriam voltar, sei lá, esconder em alguma caverna daquelas, né? A gente imagina tudo, embora a Bíblia não, né, registre, mas pelo coração humano, pelo que nós conhecemos de nós mesmos, né? Imagine nós aqui, nós que estamos aqui, esse grupo aqui da igreja, numa situação dessas. Ia ter ideia para tudo quanto é lado, não é? Talvez um irmão mais técnico dissesse assim, peraí, quanto tempo vai levar para o exército chegar aqui? Pela distância, dá uns 2 dias. Então dá tempo da gente construir uma ponte aqui, fazer. Outros já diziam, não, vamos pular logo nesse mar aí, cada um carrega. Mas e quem morreu? Aí quem morrer fica para lá, nós somos grandes mesmo. Não vai, né? Quem perdeu, os que. Certamente foram ideias desse tipo, né, que aconteceram ali. Mas Deus sempre tem, dentro dos seus planos, a saída. Né? E se Deus não tivesse aberto o mar, por exemplo? Nós nunca saberemos. Talvez o caminho de Deus fosse outro. Talvez Deus não quisesse abrir o mar, mas derrotasse o exército egípcio de outra maneira. Deus poderia matar o exército egípcio sem a necessidade de abrir o mar, etc. Poderia. Deus tinha poder absoluto para matar ali os soldados. Né? Então, confiar nos decretos de Deus é o melhor caminho para se viver. Não olhando as circunstâncias, como a gente costuma cantar, né, naquele cântico, não olho as circunstâncias, porque as circunstâncias elas nem sempre são favoráveis, como não foi favorável na travessia do mar. Né? E Edom, o que Edom fez? Por causa da soberba do coração, ele pensou que poderia ser uma outra coisa diferente daquela decretada por Deus. Então, sempre que eu e vocês queremos estar num lugar ou fazer algo que não nos foi incumbido por Deus, nós vamos ter problemas. Nós vamos bater a cabeça num concreto muito duro. Né? Numa linguagem nossa, né? Dar murro em pontas de facas. Né? A gente vai insistir, e Deus vai sempre mostrando para você que esse não é o caminho. Como então saber, né, qual é a vontade de Deus? Eu penso, irmãos, que esse texto ele nos ensina, não exatamente sobre isso, né, mas ele nos mostra que uma das maneiras de nós reconhecermos a vontade de Deus é exatamente quando nós somos obedientes a Ele. Obedientes. Edom não foi obediente a Deus, porque o pecado de Edom foi exatamente contra o seu irmão. E a Bíblia, desde o início, lá em Caim e Abel, a Bíblia disse que o papel do irmão é cuidar do irmão, do outro. Né? Lembra qual foi a pergunta que Deus fez a Caim? A primeira pergunta foi, onde está o teu irmão? Não é? E aí a resposta de Caim foi uma resposta atravessada, irônica, uma resposta até mal educada, né? Porque ele diz assim, acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu sou
O senhor acha o quê? Que eu sou um vigia do meu irmão? Não é? E Deus sabia, obviamente. Deus é onisciente. Deus sabia o que tinha acontecido, mas ele queria exatamente expor para o próprio Caim e para todos nós que lemos o registro da Bíblia, como o coração humano é enganoso, sagaz, corrupto, frágil e inclinado exatamente a buscar autojustificativas. Nós sempre queremos buscar justificativas, sempre. Por isso que nas discussões que nós temos, desde as mais simples até as mais complexas, nós sempre queremos ter razão. Sempre. Ninguém entra numa discussão assim, fala, não, você tem razão, porque aí não é discussão, né? Já pensou? Se você vai, não, mas você está certo. Então não tem discussão. A discussão tem por quê? Porque você acha que você está com a razão sempre. Não é? Uhum. Uhum. Pois é. Tem essa questão aí da prudência, da paciência, né? De às vezes, deixa, ele está querendo achar que é isso, deixa para lá. Então acontece mesmo. No caso de Deus com Caim, Deus quis mostrar para Caim a fragilidade do seu coração, né? Porque naquela hora Caim deveria pensar assim, poxa vida, Deus é onisciente, então não adianta eu mentir para ele, porque ele sabe de tudo. A história foi ele que escreveu, ele sabe do que aconteceu, né? Mas mesmo assim ele tentou se auto-justificar, dizendo, eu não tenho compromisso de cuidar do meu irmão, não. E aí que Deus quis mostrar para ele, rapaz, tem sim. Tem sim, porque quando eu criei os seres humanos, Adão e Eva, eu disse que eles deveriam ser uma família, cultivar, viver como família, para adorar o meu nome, para obedecer a minha lei. Então, se agora você está achando que não deve fazer isso, olha, você está complicado. Então, sabe o que está acontecendo? O sangue do seu irmão está gritando da terra para que eu o ajude. É uma metáfora bonita, né? Assim, trágica, mas bonita ao mesmo tempo, né? Deus fala, o sangue de Abel está gritando da terra para que eu o ajude, para que eu faça justiça por causa do crime que você cometeu contra ele. Então, Edom sabia disso. Esaú sabia disso, porque Esaú foi criado nessa tradição e, obviamente, ele sabia da história de Caim e Abel. Mas ele não aprendeu com a história de Caim e Abel. Ou seja, ele fez exatamente o que Caim fez com Abel. Edom deveria proteger o seu irmão Jacó, o seu irmão Israel, mas ele preferiu matá-lo. Ele preferiu fazer aquilo que Caim fez em relação a Abel. Então, os irmãos percebem que o grande problema do pecado é a desobediência à palavra de Deus. Eu disse aqui um dia desses, meus irmãos, e reafirmo, né, que o nosso problema não é a ignorância, no sentido de desconhecer a palavra de Deus. Nosso problema é cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Não é? Conhecer a palavra, eu penso que muitos de nós aqui, pelo estado que nós já temos, pelo tempo de cristãos que somos, muitos de nós aqui conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, né? Muitos irmãos nossos aqui, neste lugar aqui, foram líderes, presbíteros, diáconos, não é? Líderes de suas sociedades. Muitos jovens aqui foram criados, né, dentro de uma família evangélica, de uma família cristã, de uma família dentro desta igreja. Então, eu penso que o nosso problema não é não saber. Embora, claro, possa haver situações em que, de fato, não saibamos que é pecado ou não é, que é ou não pecado. Mas eu penso que a grande maioria das vezes o nosso problema é resolver ser obediente a Deus. Não é? Nós sabemos o que fazer, mas às vezes o nosso coração nos engana, como foi o caso de Esaú. A soberba do nosso coração nos engana, e ao invés de obedecermos a palavra, nós queremos obedecer a outras vozes.
obedecer a outras coisas. Sabemos o que fazer, mas às vezes nós não fazemos. Nem sempre por ignorância, muitas vezes, como eu estou dizendo, por uma decisão errada mesmo, como foi o caso de Esaú. Será que Esaú não sabia? Será que o povo de Edom não sabia que se posicionar contrariamente ao seu irmão é pecado? Claro que eles sabiam. Mas eles pecaram conscientemente, eles pecaram de maneira soberba, altiva. Tanto que nos versículos, os versículos do 5 até o 14, né, são versículos que nós já tratamos aqui, inclusive, e que mostram quais foram os pecados cometidos por Edom em relação a Jacó, não é? Em relação a Israel. Muitos foram os pecados. O pecado da indiferença, o pecado de ter mentido a respeito da situação, de ter entregado estas pessoas para a morte, o pecado de ter saqueado Israel, vários pecados, os irmãos podem se lembrar aí, especialmente a partir dos versículos 10, né? A violência que eles fizeram contra Jacó. Eles estavam presentes, versículo 11, e não fizeram nada quando os inimigos roubaram Jerusalém. Pelo contrário, diz o final do versículo 11, tu mesmo eras um deles, quer dizer, eles estavam ali roubando também, imaginem. Então, ao invés de proteger o seu irmão, eles estavam ajudando os inimigos a piorarem a situação do irmão, né? Isso acontece entre irmãos mesmo, irmãos de sangue. Quem tem irmão aí sabe que isso acontece, né? De um irmão, às vezes, não se dá bem com o outro irmão e trapacear o outro irmão, não é? Muitas vezes isso acontece. Existem casos de famílias, casos tristes, né? Terríveis em famílias, de irmãos que dão golpe em outros irmãos, irmãos que matam outros irmãos, irmãos que não se falam há anos por conta de uma situação, né, de um desentendimento. Isso acontece no campo sanguíneo e acontece também no campo espiritual. Infelizmente, há nas igrejas também situações de irmãos que não se falam há anos, de irmãos que não se relacionam, de irmãos que não se protegem, pelo contrário, eles, se tiverem a oportunidade de destruir o outro, eles vão fazer isso, né? Então a gente percebe que, no fundo, não é um problema aqui ou ali, é um problema do coração humano. O coração humano é assim, é um coração que busca estar num lugar onde Deus não o colocou. E quando nós estamos no lugar onde Deus não nos colocou, ou em outras palavras, né, não fazemos a vontade de Deus obedientemente, nós vamos correr o risco seríssimo de pecarmos contra Ele, contra Deus, em primeiro lugar, e pecarmos também contra o nosso irmão. Então, tudo se resume, irmãos, à questão da obediência. Edom sabia o que deveria ser feito, mas resolveu não fazer. Nós aqui sabemos o que precisa ser feito, mas, às vezes, por causa do pecado no nosso coração, nós resolvemos não fazer o que precisa ser feito. E quando nós ou nos omitimos de não fazer o que tem que ser feito, ou agimos, de fato, pecaminosamente, fazendo o que não deve ser feito, nós pecamos contra o Senhor, né? E as consequências, elas vêm. E qual é a consequência? É a retribuição. Deus está dizendo para nós, olha, você colhe o que você planta. A natureza nos ensina, não tem como a pessoa plantar laranja e nascer abacate. Não tem como. Não tem como a pessoa plantar abacaxi e nascer limão. A mesma coisa acontece aqui. Veja como que o versículo 15 fala sobre isso. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Veja agora. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça.
Então, claramente, aqui nós temos o que o Antigo Testamento chama de lei da retribuição, que é o seguinte: olha, você matou, você vai ser morto. Não é? É uma coisa por outra na mesma medida. Se você causou mal a alguém, o mal virá também contra você. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 12. Algum irmão leia para nós, por favor. Mateus 7, 12. Olha o que Jesus disse. Mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer que as pessoas sejam simpáticas? Seja simpático. Você quer que as pessoas sejam generosas? Seja generoso. Você quer que as pessoas visitem você? Visite as pessoas. O pastor não me visita. Uai, visita o pastor. Não é isso que você quer? Você não quer que... Então, faça o que você quer que façam a você. Né? Ah, igreja, ninguém se importa comigo. Você se importa com as pessoas? Ah, a gente tem uma programação, ninguém vem. Você vem quando tem as programações? Tudo que vocês querem que as pessoas façam, faça você primeiro a elas. Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Mas nem sempre o que a gente quer colher é o que a gente está plantando, né? Às vezes você planta discórdia, às vezes você planta competição, às vezes você planta inimizade, às vezes você planta uma série de coisas ruins, mas você quer receber coisas boas. Não tem jeito. Não tem jeito, não é? Aqui nós estamos entre pessoas adultas, né? Pessoas maduras, então eu posso falar nesses termos. Isso acontece muito no casamento, por exemplo. Às vezes, o marido, principalmente o marido, que é a parte mais bruta, né, da relação, às vezes o marido quer que a esposa esteja disponível para ele ali à noite. Mas, durante o dia, o cabra é um Shrek, né, um ogro, né? Xinga a mulher, fala mal da mulher. Aí chega à noite, ele quer que a mulher esteja sorrindo. Vem cá, meu amor. Uai, isso não existe. Se você planta brutalidade, planta ignorância, planta maus tratos, você planta palavras duras, o que você vai receber? Não é? Então, se você quer receber coisas boas, plante coisas boas. Não é? Você quer ser tratado com carinho? Seja carinhoso. Pode acontecer de não dar certo? Pode, porque o coração humano é enganoso, é pecador. Às vezes, mesmo você fazendo a sua parte, sendo generoso, sendo bondoso, etc., talvez você não receba em troca. E aí Jesus já nos ensina uma outra coisa, né? Jesus nos ensina que dar é melhor do que receber. Porque Jesus nos ensina que não importa o troco que nós vamos ter, o que importa é o que nós oferecemos. Se você vai receber em troca, aí você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre o que você oferece. Se você vai receber de volta, aí você não tem como garantir, mas faça a sua parte, né? Que eu te ajudarei. Heresias 4, Deus 14, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia, né? O povo cita. Então, quer dizer, faça a sua parte, porque você é chamado para obedecer o Senhor. Ah, mas para quê, pastor, que eu vou tratar bem fulano de tal se ele me trata mal? Uai, mas a Bíblia fala o quê? Que você tem que tratar a pessoa bem só se ela te tratar bem? Não, você tem que tratar bem, porque é isso que você quer que as pessoas façam a você. Então, a generosidade, a bondade, o amor, a misericórdia, tudo isso, né, que nós conhecemos, deve ser algo fruto de um coração crente, transformado. Infelizmente, faltou isso a Esaú e ao povo de Edom. Eles fizeram mal
fizeram mal. Eles invadiram Jerusalém, roubaram Jerusalém, se alegraram com a destruição de Jerusalém. Quem conseguiu fugir, eles pegaram na emboscada e entregaram depois para os inimigos. Quer dizer, fizeram tudo errado. Exatamente com um coração soberbo para destruir o seu irmão. Destruir o seu irmão. E, meus irmãos queridos, como é triste, né, nós vermos isto em famílias. Famílias sanguíneas e famílias espirituais, né? Às vezes, gente que se articula para destruir o irmão, ao invés de amar, de recuperar, de voltar a um relacionamento, de reconstituir, né, de restabelecer. A pessoa quer destruir, quer planejar o mal, não é? Quer maquinar contra o irmão. Isso é terrível e muito triste, porque mostra exatamente o poder que o pecado tem de perverter os corações, né? E de nos fazer vingativos ao invés de perdoadores, de nos fazer impacientes ao invés de pacientes, né? De nos fazer beligerantes, ou seja, gente que gosta de guerra, ao invés de nos fazermos pacificadores, como o Senhor Jesus nos orienta a fazer. Então, o dia do Senhor, conforme aqui o versículo 15, não será apenas um dia de vingança contra Edom, mas será também o anúncio de que todas as nações passarão pelo juízo de Deus. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Algum irmão pode ler, por favor, Gálatas 6, 7? Gálatas 6, 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Exatamente. Então, Paulo está aí num contexto em que alguns irmãos de Gálatas, né, alguns frequentadores da igreja da Galácia, estavam se desviando do verdadeiro evangelho, né? Eles estavam ensinando outro evangelho, que, aliás, Paulo disse que nem era outro, era tão diferente do evangelho mesmo, que era outra coisa. Não é? Nesse contexto, Paulo diz, olha, irmãos, não se enganem, porque aquilo que vocês estão plantando dentro da igreja, vocês vão colher depois. Se vocês plantam heresias, vocês vão colher heresias, vocês vão colher problemas. Se vocês permitem que entrem na igreja pecados, isso vai contaminar e depois vocês vão colher isso. Se você não disciplina, depois você vai ter o reflexo disso, né? Tudo aquilo que nós permitimos vai voltar contra nós. Versículo 15 aí de Obadias e também Gálatas 6, 7. O livramento e a purificação em relação ao povo de Deus é algo também muito perceptível aqui nesse texto, não é? Porque as nações passarão pelo juízo de Deus, mas o versículo 17 diz que no Monte Sião haverá livramento. Que Monte Sião é esse? Os irmãos já sabem, porque nós falamos aqui várias vezes, né? O Monte Sião é o lugar onde Jerusalém foi construída. E o Monte Sião significa o lugar da presença de Cristo. Então, quando nós falamos que estamos no Monte Sião, nós falamos que estamos guardados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quem está no Monte Sião são aqueles que são, de fato, cristãos, aqueles que pertencem a Jesus, que tiveram seus corações transformados e que, portanto, podem ter a segurança de que eles estarão firmes até o final, não é? Por isso o texto diz aí que no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. O 18 diz que a casa de Jacó será fogo e José chama, ou seja, eles vão incendiar Esaú. Esaú será restolho. Está vendo? Então a casa de Jacó será fogo e José chama. Esaú, ao contrário, restolho. Então, Jacó vai pôr fogo em Esaú. Esaú vai ficar só o resto, só a ruína. Não é? Aqueles, ou seja, Jacó e José, incendiarão a este, que é Esaú, e o consumirão. E a ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Repare, então, que aqui a justiça de Deus, embora ela nos pareça tardia, talvez nós vivamos assim dias difíceis, né? E a gente pense,
Deus se esqueceu da sua justiça em relação a mim, em relação à igreja, em relação ao povo. Mas fiquem tranquilos, irmãos, haverá um dia em que Deus julgará todos nós, individualmente, como igreja, como povo e também como nação. Deus é justo juiz. E Deus, como justo juiz, Ele não permitirá que a injustiça prevaleça. Talvez nesse mundo a gente seja muito injustiçado. Eu vejo alguns irmãos, às vezes, passando por situações tristes, né, de tristezas, assim, às vezes em família, e os irmãos falam, pastor, mas eu não aguento mais, é muita injustiça, etc. Fique tranquilo, haverá um dia em que a justiça final de Deus será revelada. Não é? E o que são 80, 90 anos diante da eternidade? Então não se preocupe. Né? Talvez você sofra aí durante alguns anos injustiças, mas se você é fiel à palavra, se você é obediente a Deus, se você não busca uma justiça própria, mas uma justiça que é do Senhor, fique tranquilo, a justiça de Deus, a justiça de Cristo prevalecerá contra todos os soberbos, todos os arrogantes. Vou pedir a algum irmão agora que leia, por gentileza, Salmo 75. O irmão ou a irmã vai ler aí para nós do 4 ao 7. Salmo 75, de 4 a 7. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é o Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Até 8? 7. Deus é o juiz, a um abate e a outra exalta. Isso, obrigado, Nesse. Então, olha só. Digo aos soberbos, hein? Não sejam arrogantes. Quer dizer, Deus está avisando, né? E também aos ímpios. Não levantem a força de vocês. Não levantem altivamente. Não falem contra Cristo, né? Contra a rocha, que é Cristo. Ou seja, gente que zomba, né, do cristianismo. Esse pessoal vai ser injustiçado. Vai ser justiçado, né? E eles vão receber a justiça divina, e essa justiça vem do justo juiz, que é Deus. E não adianta eles olharem para o Oriente, olharem para o Ocidente, olharem para o deserto, não é de lá que virá o auxílio. Deus vai abater a uns e vai exaltar a outros. O que acontece aqui em Edom é isso. Deus está dizendo, Edom, olha, você, juntamente com as nações que oprimiram Jerusalém, serão punidos. A justiça chegará, o dia do Senhor chegará. E assim como você fez com Jerusalém, será feito contigo. Quanto a você, Jerusalém, Jacó, porque agora Deus está falando para aquele povo que estava sendo oprimido. Porque quando você está sendo oprimido, né, aqui enquanto povo, nessa situação, é o caso lá do povo de Israel diante do mar. Pode haver desesperos. Quer dizer, e agora, Senhor? Eles mataram o nosso povo, tiraram nossas propriedades, nossos bens. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos reconstruir tudo isso? Como é que nós vamos restabelecer? E aí Deus agora dá uma palavra de libertação e de consolo para o povo de Jacó, dizendo o seguinte, não, você, Jacó, você está no Monte Sião. E quem está no Monte Sião, o Salmo, né, não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, fique tranquilo, porque, no final das contas, você sairá vitorioso. Você já é vitorioso, que é o que Paulo diz, né? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler mais um texto, que é 1 de Pedro 2,9. Esse aí também os irmãos conhecem de cor, né? 1 de Pedro 2,9. O povo de Deus é um povo diferente, meus irmãos. Então, a obra de Deus na vida do crente, ela é diferente. Ela faz com que nós sejamos, de fato, pessoas diferentes, escolhidas por Deus para uma missão específica. Algum irmão leia, por favor. 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita,
Pois é. Nós somos esse povo escolhido por Deus, povo diferente. Então, o povo de Deus, o povo cristão, não precisa temer a influência e a opressão dos ímpios, dos maus. Nós já somos mais do que vencedores. E eu quero, então, terminar com o versículo 21 aqui do texto, porque os versículos 19 e 20 mostram que a terra será devolvida, né? O que foi roubado será devolvido. Então, os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus. Aí o 20, né? Os cativos do exército possuirão os cananeus. Quer dizer, tudo aquilo que os inimigos tomaram, agora será restituído. Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Se você foi roubado, e vamos pensar aqui agora no aspecto espiritual, né? Se você foi, por exemplo, ofendido, injustiçado, etc., mas você tem sido obediente a Deus, esse é o ponto, né, que a gente viu desde o início, fique tranquilo, porque aquilo que você perdeu em alguma situação será restituído a você. Não é? Por quê? Porque Deus é justo juiz. Ele vai cumprir a sua justiça, independente dos nossos esforços, não é? Independente da nossa situação. E eu finalizo, então, irmãos, com o versículo 21. Eu vou pedir aos irmãos que leiamos juntos o versículo 21. Vamos ler? Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa é a frase mais importante desta pequena profecia. Aqui nós estamos diante da consumação de todas as coisas. É exatamente quando Cristo é declarado o Senhor do seu povo. Então, se Cristo é Senhor do seu povo, nós estamos mais do que guardados pelo poder deste Cristo que nos abençoa. Vou pedir agora um irmão ou irmã, o último, aí para que leia Apocalipse 11:15. E assim nós encerraremos. Apocalipse 11:15. Amém, né? Então a trombeta tocou e o reino agora é definitivamente do Senhor, Jesus Cristo. Essa é a nossa expectativa, irmãos, que é o que Paulo disse lá em Filipenses, né? Naquele dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, tanto como indivíduos, quanto também como povo, como igreja, não nos preocupemos com as injustiças que recaem sobre nós, sobretudo quanto à opressão dos ímpios em relação a nós, que somos cristãos. Se você está fazendo um curso lá na sua faculdade e você tem sido oprimido, zombado, envergonhado pelos seus professores e colegas, pelo fato de você ser crente, não se preocupe com isso. Siga a sua vida de fidelidade a Deus, de obediência ao Senhor. Deus vai, no final de todas as coisas, trazer a justiça. Se você está lá no seu emprego e também sofre estes problemas, não se importe com isso. Fique firme e Deus vai dar a você a vitória. Se você está na igreja, tentando viver a palavra de Deus, mas tem alguém te cutucando, dizendo, não é bem assim, deixe isso para lá, fique firme na palavra de Deus, seja fiel à Escritura. Deus vai também recompensá-lo no final de todas as coisas. Quer dizer, em tudo, irmãos, o que nos interessa é sermos fiéis ao Senhor. Se Esaú tivesse sido obediente a Deus, estas coisas não teriam acontecido contra ele. Mas Esaú foi soberbo, resolveu desobedecer a palavra, a ordem de Deus, e então colheu exatamente aquilo que ele plantou. Que Deus nos abençoe, né? Para que nós possamos plantar fruto do Espírito, para que colhamos também fruto do Espírito, né? Que nós saibamos plantar obediência, para que colhamos também do Senhor
a santidade, a santificação e as coisas boas que Ele tem reservado para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.